Boa noite, crianças. Aqui quem está falando é a Miriam. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso culto infantil vai falar do assunto perdão. Logo mais vocês vão saber o que significa se vocês não sabem, tá bom? Eu trouxe 2 cânticos para vocês. O primeiro é Jesus nos manda orar e o segundo é obedecer. Vocês vão cantar esses 2 cânticos aí em casa, tá? Na casa de vocês. E aí vocês vão louvar ao Senhor com esses 2 cânticos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este culto infantil. Obrigado, Senhor, pelas crianças que estão ouvindo. Obrigado, ó Deus, porque temos esses recursos para poder passar o culto infantil para elas. Que o Senhor possa cuidar delas, que elas sejam bem protegidas e que nenhum mal chegue a elas, ó Deus. Obrigado pela vida de seus pais, obrigado pela vida de toda a família deles. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando este culto. Recebe este culto que nós estamos prestando ao Senhor, para a glória do teu nome, que possamos sempre te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, quando Jesus esteve aqui no mundo, ele gostava de conversar com as pessoas. Ele aproveitava a conversa para ensinar como viver agradando a Deus. Certa vez, quando ele estava sozinho com os discípulos, Jesus passou a ensinar sobre o perdão. E você, sabe o que é perdão? Quem pode dizer com suas palavras ou dar um exemplo do que é perdoar? Pensa aí, o que vocês acham? Perdão é desculpar a pessoa que fez alguma coisa ruim pra gente e não fazer a mesma coisa para ela. Assim, quando seu irmão estraga seu brinquedo predileto e pede desculpas porque foi sem querer, você perdoa ou faz o mesmo com o brinquedo que ele acabou de ganhar? Ou outra situação, ele quebrou o vaso de flores da vovó e pôs a culpa em você para escapar do castigo. Daí mais tarde ele te pede perdão, mas você já tinha perdido um passeio porque você estava de castigo. O que você faz? Desculpa? Perdoa seu irmão? Ou fica com raiva e promete se vingar? O que você faria? Sabe que Jesus, ele sabia que não era fácil para os discípulos, nem para nós, perdoar e pedir perdão. Por isso, quando ensinou a oração que chamamos de Pai Nosso, mostrou como é importante para quem crê em Jesus pedir perdão a Deus quando pecar e perdoar quem o prejudica ou lhe faz coisas más. Então a gente aprendeu aqui já na oração do Pai Nosso adoração, sobre submissão, petição, e hoje a gente vai estar aprendendo sobre o perdão. Preste bastante atenção. Você vai aprender sobre o perdão hoje. Esse é o assunto do culto infantil. Perdão. Antes da gente começar a história que Jesus contou aos seus discípulos, nós vamos relembrar um versículo. O versículo de hoje é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que é orai? Orai é oração. Oração é uma conversa. Eu converso com quem nessa oração? Eu converso com Deus. Então, orai sem cessar. Sem cessar quer dizer a todo momento, em todo instante. Então, conversa a todo instante com quem? Com Deus. Então, tem uma musiquinha que fala assim, ó. Converso com Jesus nos meus brinquedos. Converso com Jesus nos meus estudos. Converso com Jesus ao me deitar à noite. Então tem várias formas
que nós podemos conversar com Deus. Posso conversar sentada no sofá, posso conversar tomando banho, indo para a escola, brincando com a minha família, brincando com os meus amigos. Eu posso conversar com Jesus quando eu estiver indo para a praia, ou lá na praia. Por exemplo, se eu chegar lá e ver um mar tão gostoso, eu gosto de mar, eu imagino que vocês também gostam. Eu vejo o mar tão bonito e falo assim: obrigado, Papai do Céu, por este mar tão maravilhoso. Obrigado pelo sol, obrigado pelos pássaros, obrigado por esse dia tão gostoso. Fiz uma oração. Orei sem cessar, porque eu estou na praia e estou orando. Então, orar sem cessar é isso. Você falar com Deus em qualquer lugar, em todo momento. Tá bom? Então, eu vou falar e vocês repetem. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Muito bem, crianças, esse é o versículo de hoje. Orai sem cessar. Não se esqueçam, orem em todos os momentos. Certa vez, Pedro estava com dúvida e perguntou assim para Jesus: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão que fez coisas erradas para mim? Até 7 vezes? Na verdade, Pedro queria saber quantas vezes devia perdoar a mesma pessoa. E Jesus respondeu para ele que ele deveria perdoar muitas vezes, ou seja, perdoar sempre. Se você for ver ali, está 70 vezes 7. Foi só um exemplo que Jesus deu para que as pessoas, os discípulos, pudessem perdoar sempre. Não é que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, mas sim perdoar sempre. Sempre que alguém fizer alguma coisa para mim, eu preciso perdoar. Então, para ajudar Pedro e os outros discípulos a compreenderem melhor o que é perdoar, Jesus me contou uma história e eu vou contá-la para vocês agora. Havia um rei a quem os empregados deviam muito dinheiro. E esse rei era muito esperto e anotou tudo que cada pessoa lhe devia. Um tempo depois, ele resolveu receber seu dinheiro de volta e mandou avisar todo mundo. No dia marcado, lá estava o rei, esperando as pessoas virem pagar o que lhe deviam. Um dos empregados não sabia o que fazer, porque devia muito dinheiro ao rei e não tinha como pagar. Aquele empregado estava morrendo de medo. O que será que aconteceu com ele? Quando chegou a vez daquele homem pagar o que devia ao rei, ele falou: rei, eu não tenho nenhum dinheiro para lhe pagar. Então o rei lhe disse: já que você não pode me pagar, vou dar um jeito nisso. Assim receberei parte do dinheiro que você me deve. E mandou que o empregado, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos como escravos e vendessem também tudo quanto possuíam. Já pensou, crianças? Até a mulher e os filhos iam ser vendidos como escravos. Que coisa mais triste, mas era assim que eles faziam naquele tempo. Muito assustado, o empregado caiu de joelhos diante do rei e pediu: por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo que devo ao Senhor. Depois desse pedido, será que o rei mudou de ideia, crianças? O rei sentiu muita pena daquele homem, pois sabia que ele nunca conseguiria pagar um montão de dinheiro que lhe devia. Então o rei fez algo que ninguém esperava. Ele disse ao empregado: você está perdoado, não precisa pagar nada, pode ir para sua casa. O empregado não podia acreditar no que ouviu. Imaginem só como ele estava se sentindo. Deve ter saído dali muito feliz, pulando de alegria.
porque o rei foi bondoso e perdoou a dívida que ele não podia pagar. Crianças, assim como o rei perdoou a dívida do empregado quando ele pediu, Deus perdoa os nossos pecados, as coisas más e erradas que fazemos, se lhe pedirmos, pois Jesus deu a vida dele, morrendo na cruz pelos pecados de cada um de nós. Mas Jesus voltou a viver e por isso pode perdoar cada pessoa que confessa seus pecados e pede perdão a ele. Saindo da casa do rei, o empregado perdoado encontrou um homem que lhe devia pouco dinheiro. Vocês nem imaginam o que ele fez. Olha essa imagem. Ele agarrou o pescoço do homem, ele agarrou o homem pelo pescoço e com muita raiva sufocava dizendo: pague o que me deve. Seu companheiro de trabalho não tinha como pagar e, ajoelhando-se na frente dele, pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. E agora, crianças, o que vocês pensam que o empregado que foi perdoado pelo rei fez? Vocês não acreditam que o empregado não quis perdoar o seu companheiro como o rei o perdoou. E fez mais ainda, levou o companheiro para a cadeia, até que pagasse todo o dinheiro que lhe devia. Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao rei. Então, o rei mandou chamar o empregado, a quem tinha perdoado a dívida, e disse a ele: seu malvado, você me pediu e eu perdoei. Então, você devia ter perdoado seu companheiro. O rei ficou muito zangado e mandou o empregado para a prisão, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Olha onde ele foi parar. Estava preso. O empregado que devia muito foi perdoado, mas não perdoou seu companheiro que lhe devia pouco. Que coisa mais feia, né, crianças? Pois é. Você que recebeu de Jesus o perdão dos seus pecados, também deve perdoar alguém que fizeram alguma coisa de errado para você, que fizeram alguma maldade. Você tem que perdoar de todo o seu coração. E assim, Jesus terminou a história mostrando aos discípulos que quem é perdoado por ele deve perdoar os outros. Como na oração do Pai Nosso, que a gente está aprendendo, Jesus ensinou que devemos pedir que ele perdoe os nossos pecados, as coisas más que pensamos, falamos ou fazemos, do mesmo jeito que perdoamos as pessoas que fazem alguma maldade para nós. E Jesus nos ensinou a pedir assim. Olha, crianças, como está na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso está lá em Mateus 6, no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, somos nós pedindo perdão para Deus. Eu posso pedir perdão a Deus se eu fiz alguma coisa de errado. Se eu fui uma criança desobediente, se eu briguei com algum coleguinha ou com algum amigo, ou se eu fiz malcriação, né? Ou eu posso pedir perdão para Deus se eu pequei, se eu pensei uma coisa feia, se eu falei uma palavra que não deveria, né? Se eu fiquei bravo e não devia estar bravo, né? Eu posso pedir perdão pelos meus pecados. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, quer dizer que eu tenho que perdoar as pessoas que fazem coisas erradas para mim, de todo o meu coração. Isso quer dizer que é de verdade, né? Então, eu preciso pedir perdão para Deus, mas eu também tenho que perdoar o meu amigo, o meu irmão, o meu companheiro, o meu colega, né? Eu preciso perdoar também. E essa oração está lá no Pai Nosso. É a parte do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é muito importante, criança.
Nós precisamos perdoar para o nosso coração ficar limpinho. Quando a gente está com mágoa de alguém, a gente fica com o coração sujo. E aí quando a gente perdoa, Deus vai lá e limpa o nosso coração. Nosso coração fica limpinho. E aí a gente consegue perdoar de todo o coração. A gente consegue fazer a coisa certa. Então, quando você fizer alguma coisa de errado, você pede perdão para Deus de todo o seu coração, de verdade, tá bom? Essa é a oração, essa é a parte da oração que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Então, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. Feche os seus olhos e nós vamos orar agora, agradecendo por aprender o que é perdão. Lembra, crianças, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu amigo, o meu companheiro, o meu coleguinha, o meu primo? Quantas vezes? Sempre. Perdoar sempre. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. Abençoa a vida das crianças, ó Pai, que elas aprendam a pedir perdão e que elas aprendam a perdoar. Abençoe a vida delas. Obrigado pela vida delas, Senhor. Eu também peço por mim que eu possa saber pedir perdão e que eu possa saber perdoar sempre, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo Senhor nos ensinar na oração do Pai Nosso sobre o perdão. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa foi a história de hoje sobre o perdão. Que vocês possam lembrar sempre de orar, sem cessar. Que vocês possam lembrar que precisam pedir perdão quando fizerem alguma coisa de errado e perdoar as pessoas que fizeram coisas de errado para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo bem grande para vocês, eu estou morrendo de saudade, um abraço bem apertado e até mais. Fiquem com Deus, tchau, tchau, um beijo.